A graça e a paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Por aqui tudo bem, graças a Deus, até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos abençoado. Igreja do Senhor, hoje é o nosso culto de ensino da palavra, nosso culto de doutrina, e convido a você, meu irmão, que está na sua casa, com a sua família, a fazer parte deste culto, desse momento, um momento de celebração ao Senhor. Faça desse momento um culto agradável a Deus. Faça desse momento como se estivesse todo mundo juntos ali, celebrando com o mesmo propósito, com a mesma graça, com o mesmo amor. Mesmo estamos juntos, melhor, estamos separados, né? Fisicamente, estamos juntos espiritualmente, a comunhão do Senhor está conosco. Então faça esse momento um momento de gratidão a Deus, um culto abençoado na presença do Senhor. Amém? O nosso estudo hoje, irmãos, está em Lucas, no capítulo 13, e a partir do versículo 6, nós vamos ler do 6 ao 9. Amém? Quero convidar você a acompanhar conosco a leitura da palavra do Senhor no livro de Lucas, no capítulo 6, ou melhor, capítulo 13, versículo 6 a 9. A palavra diz assim: Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar frutos nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar frutos nessa figueira, e não acho. Pode cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda esse ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Amém? Vamos orar. Senhor Deus Pai, em nome de Jesus, agradecemos a Ti, ó Deus, pelo privilégio de estar na Tua presença, pelo esse privilégio, ó Deus, de cultuar a Ti. Ó Pai, que o Senhor esteja abençoando esse momento não seja mais um vídeo, não seja mais uma palavra, não seja mais uma transmissão, que seja, ó Deus, um momento de reflexão, de estudo, onde essa palavra ela vem de encontro à minha vida e o meu coração. Ó Deus, que a Tua palavra continue fazendo efeito em cada um de nós e que possamos ser transformados por ela, ó Deus, de graça em graça. Abençoa nossas vidas, ó Deus, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Irmãos, a palavra hoje, o nosso tema é frutifiquem, porque o Senhor nos chama a frutificar, o Senhor nos chama a darmos frutos bons. E a palavra, Jesus está falando no capítulo 13, o que nos chama a atenção é que ele não está falando sobre frutos, sobre plantas. Ele está respondendo algumas questões em relação a pessoas que estavam em pecado, a pessoas que morreram, que se acidentaram. Mas se você ver o texto aí, você vai ler a partir do capítulo 13. Está respondendo a perguntas em relação a pessoas que estavam querendo saber algumas coisas. E Jesus entra nessa questão, ele sempre usava histórias, ele usava uma parábola para contar uma mensagem prática, porque através da parábola as pessoas entendiam mais claramente o que Jesus queria falar, a mensagem que ele queria transmitir, na verdade, né? Então, a partir do versículo 6, Jesus ele responde a essa questão dizendo que então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. A primeira observação que nós queremos ver aqui, irmãos, é que uma figueira ela estava plantada em um vinhedo. Escute bem. Havia uma planta plantada no meio de plantas diferentes. Havia um vinhedo, né, onde se plantava as uvas, e a figueira ela estava no meio desse vinhedo. Por quê? Ora, porque o vinhedo ele é muito bem cuidado, muito bem aguado, adubado, não é, para que as uvas elas produzam melhor, produzam bem. Logo, eles aproveitavam
a figueira ali no meio, que era para ela tirar os nutrientes necessários e assim, cuidando da vinha, cuidava da figueira, né? E essa era algo que eles faziam lá com frequência, era uma cultura deles, para eles ganhar tempo em relação a isso, né? Em vez de cuidar de duas coisas, eles cuidavam de uma e já cuidavam da outra. A observação que é feita aqui é que Jesus, ele foi, quer dizer, esse homem, né, o dono da vinha, ele foi procurar frutos na figueira e ele não encontrou, né? Diz aí, o versículo 6, né? Versículo 7, pelo que disse é plantada na sua vinha, e vindo procurar frutos nela, ele não achou. Bom, irmãos, por que ela não estava dando frutos? Ela estava numa terra boa, ela estava num lugar agradável, ela estava recebendo tudo necessário para frutificar, e ela não estava frutificando. E no versículo 7 nós vamos entender que a primeira lição que nós tiramos aqui, é que essa árvore ela não era uma árvore nova. Ela já tinha alguns anos. E a aplicação para a nossa vida hoje é há quanto tempo nós estamos servindo a Deus? Há quanto tempo nós estamos nessa caminhada com o Senhor? Há quanto tempo nós estamos dizendo que estamos servindo a Deus? Será que Deus está procurando fruto em nós? E será que Ele está encontrando esses frutos? E muitas vezes nós nos gabamos, falamos, né, que eu tenho 10 anos, eu tenho 15 anos, eu tenho muito tempo na fé, eu tenho muito tempo de igreja. E isso é importante, né? De igreja. E Deus ele não está preocupado, irmão, Cristo não está preocupado quanto tempo nós temos, quanto tempo estamos servindo. Deus ele se preocupa com os frutos que nós estamos produzindo. Que tipo de fruto nós estamos produzindo? E uma árvore plantada com o tempo necessário, o dono da vinha ele vem procurar frutos nessa árvore. E será que nós temos frutos a oferecer ao dono da vinha? Vamos aqui a essa figueira. Vamos ver em João, no capítulo 15, o que a palavra diz sobre frutificar. João, capítulo 15. Acompanhe versículo 4 e 5. A palavra diz assim: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Então, logo nós entendemos que há alguma coisa errada se aquela árvore que tem tudo para frutificar, ela não está dando frutos. Porque ela precisa estar ligada na videira. Porque ela precisa estar faltando algum ingrediente, algum elemento para que esse fruto não venha a produzir. O versículo 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Meus irmãos, nós precisamos estar sempre ligados com o Senhor, para que esses frutos possam produzir. Nós de nós mesmos, misericórdia. Irmãos, quando você dá uma palavra, quando você prega para alguém, quando você está fazendo algo para o Senhor e alguém vem elogiar, não receba esse elogio. Esse elogio não é para você, meu irmão, porque não foi você, não fui eu, foi Deus. É Deus quem produz esses frutos em nós, não somos nós. Não somos nós que temos uma palavra, não somos nós quem evangelizamos, não somos nós quem convertemos ninguém. É a palavra de Deus em nós, é o fruto que há em nós, que ele é produzido, e aí é feito, tem efeito em nossas vidas. O ruim é quando esse fruto é procurado e não é encontrado. Há alguma coisa errada, alguma coisa não está dando certo. Nós não estamos ligados e por isso esse fruto ele não pode produzir, ele não pode ser feito. Olha aí o versículo 8 de capítulo 15 de João. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos torneis
meus discípulos. Ora, irmãos, nós só podemos ser considerados discípulos do Senhor através dos frutos. Frutificando, produzindo. O Senhor quer do lado dele pessoas, discípulos que frutifiquem, que produzem, que faça algo, que esteja trabalhando, realizando algo, irmãos. Deus, ele não quer ninguém na sua obra de mãos paradas, de mãos vazias. Precisamos fazer algo, precisamos fazer alguma coisa, precisamos produzir algo ao Senhor. Ele diz, e assim vocês serão meus discípulos. Olha o versículo 16 ainda de João capítulo 15. Ele diz, não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao meu Pai, em meu nome, ele vos conceda. Ele diz mais, não só que nós possamos produzir, mas que esses frutos ele tenha uma relevância. Não simplesmente produzir o fruto, mas que esse fruto ele permaneça, ou seja, fazer discípulos. Alguém falou a palavra para mim, eu aceitei, me tornei um servo de Deus. Agora eu tenho que produzir. Esse fruto que eu recebi, ele tem que permanecer. Onde eu tenho que falar para outra pessoa. E essa pessoa precisa aceitar a Cristo. E assim esse fruto ele vai permanecendo, ele vai crescendo, multiplicando. Ele diz que deis muito fruto. Muito fruto. Esse é o intuito, irmãos, de estarmos plantados, de estarmos na videira. E a revolta aqui desse homem que plantou é porque ele tinha ido lá e ele não tinha encontrado fruto. Não é porque não estava na época, é porque já faziam 3 anos. Eles, há 3 anos eu venho aqui e eu não encontro. E a cultura diz, irmãos, que a partir do 4º ano era que o agricultor ele podia tirar, ele podia usufruir dos frutos, porque os primeiros 3 anos, as primeiras safras, ele não podia usufruir. Eles tinham a cultura de que era a safra do Senhor, a safra dos pobres, e assim por diante. E só lá na frente, no 3º ou no 4º ano, era que eles podiam tirar o proveito desses frutos. E aí, no caso, ele diz, já é o 3º ano que eu venho aqui e eu não encontro frutos. Irmãos, e nós precisamos analisar a nossa vida em que nós estamos frutificando a Deus, produzindo para Deus, fazendo para Deus, né? Amém, irmãos? Então, a primeira observação que nós fazemos aqui é que essa árvore era uma árvore nova, já era uma árvore que já tinha um certo tempo. Então, a indignação do Senhor é exatamente por isso. E a outra lição que nós aprendemos aqui, também muito importante, irmãos, muito importante, é a advertência que o agricultor ele faz. Ele diz assim, versículo 7, pelo que disse ao viticultor, há 3 anos, né? Venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Pode cortá-la, para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra. Pode cortar, pode jogar fora. A árvore que não dá fruto, ele só tem um destino, vira lenha, vai para o fogo. Irmãos, Jesus estava contando essa parábola para um povo que vivia exclusivamente do fogo a lenha. O povo lá, na época, não tinha gás, né? Então, todo mundo ali vivia do fogo a lenha. E o povo sabia que ia para a mata buscar lenha. Qual era a árvore que eles iam cortar? Eles não cortavam as árvores boas, eles cortavam as árvores que já estavam secas. Eles cortavam árvores que não davam frutos. Eles sabiam qual era a árvore que eles iam cortar para fazer lenha. E Jesus estava falando, ele disse, olha, essa árvore, ela está ocupando inutilmente a terra. É uma palavra pesada? Você acha, meu irmão? Deus estava falando de inúteis. Pessoas que eram inúteis. Árvores que são inúteis. Árvores que não produzem. Árvores que não fazem nada. Infelizmente, está cheio o reino de Deus. O povo de Deus está cheio de árvores que não produzem, que não fazem nada, meu irmão. E isso é uma advertência que a palavra fala para nós, e nós precisamos ter muito cuidado. Porque o Senhor está falando, eu quero árvore que dê fruto. Vamos para Mateus capítulo 3, a partir do versículo 7. O que a palavra diz? Olha, Mateus 3, versículo 7.
Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhe: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Versículo 8. Produzi, pois, fruto digno de arrependimento. Então a palavra aqui é arrependei-vos. Arrependimento. A árvore que não dá fruto, ela precisa reconhecer, ela precisa voltar. E precisa haver um arrependimento. Reconsiderar o seu passado, nosso passado, olhar o que estamos fazendo, aonde estamos indo. O que precisamos fazer para frutificar, meu irmão? Ele diz, olha, não basta apenas ser plantado. Não basta apenas estar na vinha. Não, tem que produzir. Esses escribas e fariseus estavam indo se batizar, mas eles não estavam olhando a sua vida futura, de como seria depois do batismo. Não, eles queriam apenas se batizar. E João Batista diz, não, é preciso haver algo maior. Tem que produzir, meu irmão. Caiu aqui, tem que haver uma produção, um trabalho. Não é só isso, não. Tem que ir além. Amém? Olha o versículo 10 de Mateus capítulo 3. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. É interessante, irmão, chama a nossa atenção de como essa palavra ela se repete em vários textos, em várias passagens. A árvore que não produz, ela é cortada e jogada no fogo, porque era uma coisa comum naquela época. Então, aqui há mais uma ênfase em dizer, já está posto o machado à raiz das árvores. Toda que não produz, ela é jogada fora, ela não serve para nada, né? E essa é a advertência que o Senhor estava falando para a minha vida, para a sua vida, que onde nós precisamos frutificar. Nós precisamos, na verdade, irmãos, crescer na obra de Deus. Nós precisamos produzir, fazer alguma coisa. O homem deu a palavra. Isso pode cortar e jogar fora, né? E essa palavra, ela serve para nós também. Vamos voltar lá em João capítulo 15. Vamos ver o versículo 6. João 15, versículo 6. Olha só. Ele diz, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo, e o quê? Irmãos, lenha, nós apanhamos para fazer fogo. Quem tem fogo a lenha sabe disso. E essa árvore que vai ser cortada, essa árvore que vai ser apanhada, é exatamente a árvore que não produz. A árvore que não está dando fruto. E a palavra está sendo clara. Né? Esse homem que cuidava dessa vinha, provavelmente tinha um fogo a lenha. E, quem sabe, uma boa oportunidade para dizer, opa, né? Já tenho lenha aí para o inverno. Já tenho lenha bastante aí por um bom tempo. Essa árvore aí, ela dá uma boa lenha para me fazer, né, a minha comida, para me esquentar e outras coisas mais. Porém, essa palavra, né, a pessoa que cuidava da terra, ele diz, não, vamos esperar um pouco, né? Não vamos ser tão duro. Ele diz aí, ele porém respondeu, Senhor, deixa ainda esse ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Né? Nós vemos aí, irmãos, a misericórdia e a longanimidade de Deus. Deus é bom demais na nossa vida. Ele pega aquele que não está dando fruto e ele dá um tempo para que eu e você possamos nos arrepender, para que eu e você possamos considerar a nossa vida, para que eu e você possamos voltar atrás, irmãos, e olhar a nossa vida e voltar a produzir. Há um tempo de produzir, meus irmãos. Essa pandemia tem arrastado multidões, tem levado muitos, tem ceifado muitas vidas. E eu tenho encontrado muitas pessoas desesperadas, porque eram pessoas que não produziam nada e agora não querem produzir tudo. Mas olha, se acalme, eu digo, se acalme. Porque há um tempo, o Senhor está dando tempo, e há tempo para trabalhar, há tempo de fazer, há tempo para ir à frente. O Senhor nos chama a nos reconsiderar, a olhar o nosso passado, e Ele é longânimo, e Ele dá um tempo, Ele espera, meu irmão. Ele espera. Amém? Olha só,
A longanimidade de Deus. Vamos lá para Romanos capítulo 2. Vamos ver a paciência de Deus. Deus é longânimo, é paciente. Romanos capítulo 2, a partir do versículo 3, ele diz assim: Tu, ó homens, que condenas aos que praticam tais coisas e fazem as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade, da sua tolerância, da sua longanimidade, e ignoras a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento? Ele fala de arrependimento. Olha a palavra aí, mais uma vez, chegando, arrependimento. Versículo 4. Versículo 5. Mas segundo a tua dureza e de coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira, da revelação do juízo de Deus. Ele diz, há um tempo. A longanimidade de Deus está aí, a bondade de Deus está aí. Não despreze, não ignore. Porque se você ignorar, Deus está lhe chamando a um arrependimento. Ainda há tempo de produzir, ainda há tempo de escavar a terra, de colocar um adubo, de aguar. E essa árvore, ela vai frutificar. Ele diz, olha, deu tempo, o negócio vai andar. Mas se não, ele diz, você vai acumular para si ira, para o dia da ira. Eu acredito que há um tempo, Deus está chamando a sua igreja ao arrependimento, há um tempo de considerar as coisas, há um tempo de buscar a Deus, e nós não podemos negligenciar esse tempo. Talvez o Senhor já tenha dado a ordem, mas há uma ordem maior dizendo, calma, a gente ainda vai adubar um pouco, vamos cuidar de algumas árvores que estão por aí, que elas vão produzir, que elas vão dar frutos. Amém, meus irmãos? Vamos lá para 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 9. 2 Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 9, a palavra diz assim: Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Olha como Deus é bom, como Deus é maravilhoso. Ele diz, olha, não retarda o Senhor a sua vinda, não retarda o Senhor a sua promessa. O caso de Jesus ainda não ter voltado, do Senhor não ter vindo buscar a sua igreja, porque ele é longânimo, ele está esperando, ele quer que todos cheguem ao arrependimento, mas no versículo 10 ele diz, porém, virá como um ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrondo e também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, serão abaladas. O negócio vai pegar, meu irmão. Então, nós precisamos logo, imediatamente, avaliar a nossa vida, ver o que nós estamos produzindo para Deus. E isso, irmãos, nós podemos produzir, crescer na obra de Deus. Aqui em Hebreus, no capítulo 2, ele diz, como escaparemos nós, versículo 3, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Como escaparemos nós? Ele faz uma pergunta, ele deixa uma pergunta no ar, ele diz, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Eu acredito que há um tempo. Deus está dando um tempo para a igreja do Senhor. Um tempo para voltar atrás. Um tempo de reconhecimento. Um tempo de arrependimento. A igreja precisa se arrepender dos seus maus caminhos. A igreja precisa voltar ao princípio. Voltar ao primeiro amor. Voltar à graça de Deus. Olha como termina essa palavra do Senhor. Olha como termina esse texto que nós começamos a ler no versículo 9. Veja como termina. No Lucas capítulo 13. Olha só. Ele diz, se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Bom, o texto não diz, ele não esclarece se essa árvore ela frutificou. Ou se essa árvore ela foi cortada. Ela para aí. Ela deixa uma interrogação. E essa interrogação, ela serve para a minha vida e para a sua vida. Há uma esperança. Há um tempo. O que eu estou produzindo
Que fruto eu estou dando? O que eu estou frutificando na minha vida? O tempo que eu estou na casa de Deus. Isso é relevante na minha vida? Só para dizer quanto tempo eu tenho, que sou mais antigo de que um, de que o outro, de quanto tempo eu li a Bíblia, já li a Bíblia, já fiz isso, já fiz aquilo, já estudei isso, já estudei aquilo. Não estamos preocupados com isso. Nós estamos preocupados. O Senhor se preocupa com os frutos que nós produzimos. Esses frutos precisam ser bons. Esses frutos precisam ser frutos de arrependimento. E esses frutos eles precisam ser frutos que permaneçam. Esses frutos precisam gerar outros frutos em outras vidas. E essas vidas possam gerar outros frutos. E a minha oração agora é que haja um mover de Deus na vida da igreja. Que haja um momento de arrependimento, de reconhecer de cada um de nós, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos a Ti, Senhor Deus, pela Tua longanimidade, pela Tua paciência, por o Senhor ser longânimo, o Senhor não ter pressa de se irar contra nós. Quem somos nós, ó Deus? O que estamos fazendo? Pai, que possamos nessa noite, nesse momento, estar reconsiderando a nossa vida, estar reconsiderando o nosso passado, olhar para a nossa vida, Senhor Deus, o que estamos produzindo? O que estamos fazendo verdadeiramente para Deus? O que estamos fazendo que vale a pena viver? O que estamos fazendo que a palavra do Senhor está sendo pregada, está sendo implantada? O que estamos fazendo para os outros? Que fruto estamos produzindo nos outros, na nossa casa, na nossa vizinhança, nos nossos amigos, em quem nós conhecemos? Que tipo de fruto nós estamos produzindo? A palavra possa estar abençoando nossas vidas. Abençoa a tua vida, abençoa o teu trabalho, abençoa toda a tua casa. Que essa palavra esteja abençoando seus filhos venham produzir, seus filhos possam ser frutíferos, tanto na vida material, como na vida espiritual, como na vida profissional. Todos estejam produzindo, frutificando e não deixando de amar a Deus, e não deixando de estar na sua presença. Nada é mais importante, meus irmãos, do que a presença de Deus. E quando nós frutificamos, quando nós entendemos o que é frutificar, dar frutos bons, então, irmãos, nós entendemos tudo. Que o Senhor continue abençoando sua vida. Que a palavra do Senhor seja o teu guia, seja a tua bússola, seja o teu caminho, seja o teu braço forte. O Senhor abençoe sua vida, sua família. Em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus.